O Fluminense vive a expectativa pelo retorno do lateral esquerdo Marcelo no Fla-Flu desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos falar também sobre a possibilidade da chegada de reforços ao Fluminense. Tudo isso depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença mais uma vez, muito obrigado pela sua amizade e também pela sua audiência. Esse é o canal Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Começo agradecendo a todos que participaram da nossa live realizada na noite desta terça-feira, com a presença do Rodrigo Fernandes, do Roberto Aragão e também do Luiz Macedo, tricolores que colaboraram aqui com o nosso canal. Muito obrigado a vocês e obrigado também a todos que assistiram, que participaram, deixaram seu like, seu comentário. Meu muito obrigado. Quero mandar aquele abraço esperto para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. Cada vez mais tricolores, mais amigos se inscrevendo no nosso canal e participando também. Abraço então para o Dejaime Antunes em Primavera do Leste, no Mato Grosso, o Jailson Batista em Santa Maria, no Distrito Federal, o André Janones no Rio de Janeiro, o Maxwell dos Reis em Juiz de Fora, o Rubens Tanuri em Alegre, no Espírito Santo e o Sérgio Antunes em Bangu, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês. Queria pedir para você fazer a sua inscrição, gente. Eu tô vendo aí que tem gente que assiste os meus conteúdos, mas não é inscrito ainda. Vai lá, faça a sua inscrição, dê essa força pra gente, tá bom? Bom, vamos falar então sobre reforços, porque nesta terça-feira uma enxurrada de boatos, notícias, né, de que o Fluminense estava negociando com um, negociando com outro, que o Fluminense ia buscar o Vitinho, que o Fluminense ia buscar o zagueiro Mina. Gente, por enquanto tudo não passa de especulação. O Fluminense não negocia com ninguém no momento. O Fluminense vai ao mercado? O Fluminense vai ao mercado. O Fluminense já sabe que precisa se reforçar, precisa, né, tentar equilibrar um pouco mais o elenco, sabe. Mas, por enquanto, o Fluminense não negocia com ninguém. Não há nenhuma negociação com o Vitinho, não há nenhuma negociação com o Mina. O Mina, inclusive, eu trouxe aqui anteontem. É um jogador com um salário altíssimo e que atuou muito pouco na última temporada pelo Everton. Vitinho também é um jogador caro, cerca de 3,5 milhões de euros, o valor que o Fluminense teria que investir. Então o Fluminense não tem essa grana, são jogadores que o Fluminense nesse momento não poderia investir, mas o Fluminense vai ao mercado sim. Inclusive, o Melão do Saudações Tricolores, né, foi quem trouxe a informação de que o Fluminense não negocia com esses jogadores no momento. Ele citou, inclusive, o Vitinho. Agora, segundo o Melão do Saudações Tricolores, o Fluminense teria priorizado 4 posições para reforçar o elenco. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia e também um atacante de lado de campo. Essas seriam as prioridades do Fluminense. A gente lembra que o Marrone foi contratado no ano passado para ser o substituto do Luiz Henrique, mas jogou muito pouco, está se recuperando de uma contusão, tem o contrato dele se encerrando agora no mês de junho, não permanece no Fluminense. Então, até em virtude, né, desse jogador que deve ter um salário alto, como ele vai sair, vai abrir uma brecha na folha de pagamento. Zagueiro, o Fluminense entende que precisa de um zagueiro. Por quê? O Fluminense teve, durante o ano, a aposentadoria do Matheus Ferraz e agora tem essa situação do Vitor Mendes, né, que ainda não foi definida, ele está afastado do elenco, está afastado das atividades e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então são 2 posições aí que o Fluminense ele acaba tendo que realmente repor. Em relação à lateral esquerda, o Fluminense contratou o Jorge e o Marcelo para essa temporada. O Jorge se machucou logo no início da temporada e o Marcelo a gente já sabia que não teria condições de jogar todas as partidas, né? Na Europa ele não jogava com essa frequência, até porque na Europa tem bem menos jogos do que aqui no Brasil. Então, a gente já sabia que isso iria acontecer, então o Fluminense precisa de um jogador ali para a posição, porque o Guga tem jogado improvisado na lateral esquerda. E para o meio de campo,
o Fluminense também entende que é necessário um jogador para poder substituir o Ganso, um jogador que tenha uma outra característica ali para poder ajudar o meio de campo do Fluminense, para ajudar na armação de jogadas, enfim. Então essas seriam as prioridades. Mas a gente sabe que o Fluminense trabalha com oportunidades de mercado. O Fluminense não tem dinheiro para investir, a não ser que, nesse meio tempo, as negociações aí com esse investidor, que muito tem se falado nos bastidores, ela se concretize. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, que já chegue dinheiro agora de uma hora para outra. Então, a gente tem que, mais uma vez, aguardar. O Fluminense está observando o mercado, tentando buscar alguma alternativa para que possa reforçar o elenco sem encarecer demais a folha de pagamento. Vamos falar agora sobre o Fla-Flu desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Vale uma vaga, né, nas quartas de final. As outras equipes classificadas, né, nessa quarta-feira a gente já vai ter equipes, né, definidas aí para as quartas de final, e a definição da classificação do Fluminense ou não a gente vai conhecer nesta quinta-feira. O Marcelo ainda não está confirmado, gente. O GE trouxe a informação na manhã desta quarta-feira de que hoje, quarta-feira, né, no treino desta manhã, vai ser o treino definitivo, decisivo, para dizer se o Marcelo vai ter ou não condições de enfrentar o Flamengo. Segundo a publicação do GE, o Marcelo ainda não foi a campo. Ele fez apenas trabalhos na academia. E se ele for a campo nesta quarta-feira, aí sim a chance dele disputar o Fla-Flu aumenta bastante. O Marcelo ficou de fora dos últimos 3 jogos do Fluminense. Ele saiu exatamente durante o primeiro tempo do primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil e pode retornar agora diante da equipe do Flamengo. Se o Marcelo não puder jogar, a gente vai ter o Guga de novo na lateral esquerda, e essa pelo menos é a tendência, a não ser que o Fernando Diniz faça a opção pelo esquerdinha, que foi jogador que atuou lá na altitude, atuou, né, naquela partida muito complicada, né, pela questão principalmente da altitude, Fluminense com muitas reservas. Então, mas o provável mesmo até pela experiência do Guga, mesmo que ele jogue improvisado, a tendência é que, se o Marcelo não tiver condições de começar jogando, o Guga seja o lateral esquerdo. O Fluminense, de qualquer forma, tem uma mudança certa para esse jogo. Felipe Melo está suspenso, não vai enfrentar o Flamengo. Felipe Melo começou como titular o jogo contra o Corinthians no último domingo. O Manuel é o substituto natural do Felipe Melo para essa partida diante da equipe do Flamengo. O Flamengo também tem problemas, gente. Não é só o Fluminense que tem problemas aí, dúvidas na escalação, não. O Flamengo também tem várias dúvidas. O Pedro treinou em separado no dia de ontem, né, na terça-feira, tá com dores no tornozelo. O Arrascaeta foi a campo, mas ainda depende do treino desta quarta para poder confirmar ou não a sua presença entre os relacionados. O Everton Ribeiro é bem provável que não tenha condições. E ainda tem o Marinho, que acabou sendo afastado, né, das atividades do time principal, está treinando em separado, questão de indisciplina, parece que negocia inclusive uma possível saída para o São Paulo. Então, o Flamengo também com muitos problemas para esse jogo, um Fla-Flu que pode ser um divisor de águas para as duas equipes, né? Porque o Flamengo vem num momento de instabilidade, o Fluminense vem de 4 derrotas seguidas, então quem vencer pode espantar de vez a crise e, né, voltar a pensar na temporada. Por outro lado, quem perder o Fla-Flu pode ver aí começar a viver uma pequena crise a partir de um resultado negativo. Por isso que é o que eu falo. A classificação do Fluminense na Copa do Brasil diante do Flamengo não é só uma questão de o Fluminense garantir 4 milhões e 300 mil reais para a próxima fase do torneio, não. Acho que é uma questão também de ser um divisor de águas. O Fluminense está iniciando uma pequena crise aí, uma pequena instabilidade, né, questionamentos. E se o Fluminense vence, as coisas mudam. O astral muda, o clima muda, a confiança volta, né? Se o Fluminense não consegue a classificação, os questionamentos vão aumentar, a pressão vai aumentar. Então, esse jogo pode ser um divisor de águas
para a sequência da temporada do Fluminense. Meus amigos, bom, essas eram as notícias, então queria convidar vocês para o nosso próximo vídeo. Ainda hoje a gente volta com mais informações, com mais notícias do Fluminense. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, saudações tricolores.